Aleluia. E quantas vezes nós acreditamos que pelo fato de uma música ter parado, as coisas não estão acontecendo. Entenda bem, quantas palavras foram ditas desse púlpito, que daqui tinha uma cachoeira, um rio que, assim, não parava de jorrar, não foi? Quantas vezes? Mas quando eu estava orando hoje, nessa madrugada, e os irmãos sabem, independente, irmãos, contar isso aqui para os irmãos, não são todos que sabem, mas é importante contar. Em 2021, o Senhor pediu para eu poder começar isso. E quando o Senhor pediu para eu poder começar, eu não sabia como, não sabia quando, não sabia o que era para fazer, ou muito menos tinha experimentado isso. E Ele chegou simplesmente e disse assim: só faça, deixa que eu continuo fazendo através da sua vida. Eu falei amém. Por quê? Porque imagina, desde a conversão, e eu conto minha conversão, o meu batismo, tá, irmãos? Porque desde 1993 começa ali a caminhada, mas o meu batismo foi em 1994, início de 94. O Senhor me levou ao âmbito da intercessão. O que é a intercessão? Não é uma simples oração. Oração é diálogo, intimidade. Intercessão é você se aprofundar num nível de uma batalha espiritual intensa e entender o que é o reino espiritual. Sabia disso? Jamais. Sabe por quê? Porque Deus nos prepara para o propósito que Ele tem estabelecido para nós. E hoje, nesta noite, você veio aqui para isso. E por isso, o Senhor te chamou para algo grandioso e tremendo. Mas Ele quer nos fazer entender que nós estamos sendo preparados para algo que a nossa mente ainda não tem o entendimento real daquilo que Ele quer nos usar, daquilo que Ele quer fazer através de nós. Porque muitas vezes nós limitamos. E limitamos como? Quando muitas vezes não permitimos Ele tratar e Ele fazer da maneira que Ele quer fazer em nós. Como? Na hora da adoração, aonde nós estávamos? Aonde nós estávamos? É só perceber, são pequenos detalhes que Deus ele observa. Na hora da adoração, eu ainda falo aqui, pega aqui os músicos, aonde eles estavam? Porque muitas vezes, quando você se ajunta num ambiente, e isso aconteceu conosco várias vezes, num ambiente que você está em adoração, você começa a adorar, irmãos, é sério, eu já vi vários e vários pegarem, eles fecharem os olhos, começarem a falar em línguas, e a mão e os dedos lá vão lá no instrumento e vão embora. Eles nem sabem o que está sendo tocado e eles estão na adoração e estão fluindo na adoração. Pessoas ali começando a cantar em línguas na adoração e fluindo no Espírito. Por quê? Quando nós somos preparados, ou seja, quando nós permitimos ser preparados, nós permitimos este fluir sobrenatural de Deus. Nós permitimos que isso realmente aconteça da maneira que Deus quer que aconteça. Mas para que isso seja uma realidade, não adianta, irmãos, a gente falar assim, vai ser como hoje, né? Hoje de praxe, a gente chega e fala que tudo é rápido, né? Tudo por causa da velocidade da tecnologia, tudo tem que ser rápido. Então, tudo bem, irmãos, vai lá, tenta colher um limão fora do tempo. Você vai fazer suco do quê? De alguma coisa, né? Menos de limão. Entenda, na agricultura não existe isso. No tempo com Deus, existe esse tempo de maturação. Existe esse tempo de uma entrega real, mas existe o tempo de uma desintoxicação daquilo que éramos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por que estou iniciando isso? Porque o Espírito Santo de Deus tem colocado dentro do meu coração, no meu espírito, que muitos querem resultados, mas não estão prontos ou não deixaram entrar no processo da maturação. O que é isso? Você foi magoado? Você foi ferido? Você teve frustração? Se eu te falar, não poucas, né? Não poucas. Mas quantos estão permitindo através disso, isso ser um trampolim para que você cresça no entendimento espiritual do porquê você passou por aquilo, do porquê aconteceu com aquilo, ou muitas vezes do entendimento
do que aquilo fez com a sua vida e hoje, pela presença de Deus, quem é você nele e como você foi forjado e como você está fortalecido. Quando nós começamos a querer respostas de Deus, nós queremos também ter a condição de, tá bom, Senhor, então tá aqui, ó, eu me rasgo. O que o Senhor quer fazer realmente? Faça. Porque é fácil, irmãos, e é muito fácil. E eu estou dizendo por quê. Desde quando ali nós nos convertemos, eu falo que, pelo menos daqui, algumas pessoas que estão hoje aqui presentes, viram desde lá quando nós éramos jovens, né? Aleluia, pastor Marcos. Aleluia, pastora Denise. Aleluia, né? Daniel, Neide, né? Aleluia. Eles estão aqui presentes. Por quê, irmãos? O jovem, ou muitas vezes o novo convertido, ele não está preocupado como ele vai se preparar, ele está se preocupando em doar tudo que ele tem. Num momento acontece isso, nós estamos tão sedentos por aquilo, que nós começamos a nos doar, sem imaginar ou sem perceber, que algumas coisas precisam ser transformadas, e precisam ser reconstruídas, e reedificadas, para nós começarmos ao quê? Darmos passos firmes e reais. E muitas vezes, né, o novo convertido, o jovem, ele começa a fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que quando ele se depara com uma primeira dificuldade, ou um primeiro confronto, ou uma primeira frustração, o que ele faz? Ele, dá um passo, depois vai dando outro, vai dando outro, vai dando outro, até um ponto dele começar o quê? A se esfriar. Por que isso acontece? Preparação. Quando nós nos preparamos para aquilo que o Senhor ele disse para nós, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós começamos a ter um entendimento diferente. Por que estou enfatizando dessa maneira? Quantas pessoas ministram ou pregam e sempre colocam palavras que vão fazer você sempre motivá-lo a dar um glória a Deus ou dar um aleluia? São palavras de efeito, palavras que vão conduzir e estimular o seu emocional para poder fazer com que você reaja diante daquela frase que foi dita. Isso é o quê? Isso, muitas vezes, é uma conotação, logicamente, para que você desperte de alguns momentos, mas quando nós começamos a caminhar em certa profundidade com Deus, nós começamos a perceber alguns detalhes que são primordiais na nossa vida. E uma delas, sabe qual é? A unção. A unção. Por que a unção? Porque palavras de efeito, elas são boas para as nossas emoções. Palavra com unção ministra o nosso espírito. Como assim? Tem diferença? Tem. É só você perceber. Neste mês de setembro nós tivemos os dois, não foi, apóstolo? Tivemos. Algumas pessoas até algumas palavras. Mas foram palavras. Foram palavras, e é por isso que o Senhor ele está nos preparando para algo. Não quer dizer que nós não sabemos discernir, nós sabemos discernir, é esse o negócio, nós sabemos discernir. Mas nós não podemos ficar envolvidos nas coisas da terra a ponto de permitir que isso nos influencie. Nós estamos em 12 horas prostrados na presença de Deus. Por quê? Cansado, exausto. Mas ele deixou de adorar? Não, porque ele passou fazendo. Deus não vai renovar? Vai. Mas se houver o quê? Se houver um respiro,
se houver um reposicionamento. Move exatamente dessa maneira. A ponto do quê? Qual é o princípio ou o porquê que nós estamos hoje aqui? Pelo amor de Deus, está a sua casa, isso Deus vai te dar. Não fala que é para você conquistar um emprego novo ou você ter uma posição na empresa, isso Deus vai te dar. Não é. Entenda isso, não é sua motivação. Qual é a sua motivação? É saber que você vai morar com o Senhor na eternidade, amém? Para a ação daquilo que Deus tem para nós. E para isso, nós temos que estar muito atentos de renunciar algumas coisas. Vamos ver situações. E a nossa boca tem que estar pronta para renunciar, sim. Mas vai ser excelente, para quem? Não, mas vai ser ótimo, para quem? Nunca vai ser bom para você, porque vai te tirar do propósito e vai te tirar do seu cuidado. Eu não sei quem recebeu isso, mas cuidado. Amém? Replafaço comenare canta lavassuri andere brachanere canta lalamas. Aqueles que têm acompanhado aqui, Deus falou sobre onde nós temos colocado o nosso coração, ou melhor, né? O que realmente é o nosso tesouro. E nos levado e essa palavra foi bem forte, mas ao mesmo tempo que foi uma palavra de confiança, nos prostituído. Foi essa palavra que aqueles que estão compreendendo estão falando a mesma. Posicionar em arrependimento, em uma prostração real e uma redenção real, movimentação ações. O arrependimento ele vem por causa e é tremendo. Alguns anos atrás nós fazíamos a mesma coisa aqui. Clamando, pedindo perdão e clamando pelo arrependimento do corpo de Cristo, da igreja. E na mesa, quando nós sentamos na mesa de comunhão, a oração tem sido a mesma, um clamor. Para os irmãos entenderem a proporção disso, dia 12 de outubro, lá em Washington DC,
pelos pecados dos estados, a gente nos levando a uma profundidade muito maior. Mas para isso, o Senhor quer nos levar ao entendimento. Dentro da casa onde de hoje modo começando a conhecer seja, porque a unção que ela é derramada, ela só pode ter um caminho: ser multiplicada com outras pessoas. Ela não pode ficar parada, ela não pode ficar represada. Uma frustração, você se reposicionar e se colocar. Ó, está na hora de você se posicionar. E não fica preocupado com esse negócio que todo mundo fala: não, mas vai vir luta, vai vir guerra. Quantas vezes eu não ouvi isso? Misericórdia. Quantas vezes eu não ouvi isso na minha cabeça? E o lugar mais gostoso de estar é quando você se prepara, você dobra o seu joelho, você começa a ouvir a voz do Senhor, você se levanta, sabe que você tem a armadura de Deus, sabe que as suas armas são espirituais, sabe que você tem uma autoridade espiritual, e a hora que você se levanta, você vê assim, ó, cada dificuldade, cada problema, cada situação caindo, e você olha e fala assim: Senhor, cada dia está ficando uma coisa melhor. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: eu te chamei para isso. Está na hora de você levantar e se posicionar e falar: é isso, Senhor, é isso até o fim. Isso que é maravilhoso, porque a preparação, ela nos condiciona a viver este sobrenatural. Então, se Deus te falou algo, se Deus te chamou para algo, eu falei especificamente de intercessão porque o Espírito Santo de Deus está falando que tem alguns intercessores aqui que estão simplesmente parados. Sabe por que estão parados? Porque se decepcionaram. Mas o Senhor falou assim: aquela decepção foi uma preparação para que o Senhor soubesse aonde realmente está o seu coração. O seu coração está nele, Ele sabe. Então pode se reposicionar, porque Deus vai te levantar como uma coluna. Deus vai te levantar e você vai ser o alicerce daquilo que o Senhor quer fazer, não só neste lugar, mas também na sua casa e nos lugares aonde você colocar as suas mãos. Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim. Vou ler por aqui? Melhor? Então tá. Amém. Vou ler por aqui. Amém. Quem estiver acompanhando aqui, pode acompanhar aqui no telão. Aleluia. Na minha tradução diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo.
As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo derramou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Amém? Para muitos pode ser uma palavra muito conhecida, para outros nem tanto. Você já pode ter ouvido inúmeras pregações sobre isso. Mas quando nós estamos falando de preparação, este mês de setembro, o Senhor, ele começou a ministrar algo, e ele chegou e falou assim: execute, e ainda está na sua mão. Faz quanto tempo que Deus chegou e falou assim: este é o tempo de você fazer isso e realizar isso, e até agora ele está esperando. Deus falou isso comigo neste mês de setembro. Alguns irmãos aqui sabem, desde 2000 e acho que foi mais ou menos 2003, 2004, foi quando eu passei pela cirurgia na coluna. Eu tinha escrito um livro falando sobre a oração. E posteriormente um outro livro. E agora o Senhor pediu para escrever mais alguns outros livros. Tenho escrito. Mas por um tempo eles foram todos parados. Olha que interessante. E nisso, não foram só os livros. O Senhor pediu para poder fazer algo. Levar o evangelho de uma outra maneira. Fazer com que alguns que estavam aqui na época da igreja, sabem que eu trabalhei durante 6 meses para uma jornalista. Nós abrimos uma web, uma rádio, TV. Os irmãos até foram no teatro, né, na inauguração. E depois, aquilo lá se perdeu. E Deus tinha falado algo para poder fazer. Deus tinha falado: ó, o que está na sua mão é você quem faz. Não adianta você esperar os outros fazerem e cobrar dos outros de fazer. Eu falei: amém, Senhor. Até que chegou neste mês, e o Senhor começou a me impulsionar para algo muito maior. Eu estava num culto. Daí um pastor e uma pastora que estavam lá perguntaram para mim: você não quer fazer a programação da rádio das 7 às 9? Eu: não, que isso, não sei o que, o Espírito Santo de Deus. Quase ele fez assim, né? Pum! Eu: opa! Ele falou: então, você quer mais o quê? É de graça, está na sua mão. A única coisa é que ele vai fazer uma configuração e você vai transmitir da sua casa ainda, se você quiser. Tem um estúdio e se você pode transmitir da sua casa. Eu: Senhor, ele falou: então, entenda, Deus neste tempo está nos preparando para algo. Mas você tem que estar disposto a tomar posse daquilo que Deus está entregando na sua mão. Eu falei: tá bom, eu faço. Comecei a programação, segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. Glória a Deus, está sendo feito.
Glória a Deus. Qual é o propósito? Consagrar o dia, só isso, irmãos. É devocional diário, 50 minutos de oração e depois mais palavra ainda. Aleluia, é isso aí. Você fala assim, mas pastor, você é meio doido então, irmãos. Não é. Faça do jeito que Deus mandou você fazer. Ponto final, é só isso. Ah, mas vai ficar bom se... Então, não vai ficar bom. Deus mandou desse jeito, é desse jeito, acabou. Sabe por quê? Você é o profeta da sua vida. Deus está falando contigo. Deus está falando que Ele colocou coisas hoje na sua mão que você não pode largar a mão do arado e simplesmente achar, não, outro vai assumir. Não, ninguém vai assumir. Está lá o seu nome gravado e a sua digital aonde você colocou a mão. O Senhor, Ele te chama para algo muito maior. Mas para isso, aonde que o Senhor, Ele nos prepara? O Senhor nos prepara em nossos sentidos. Como assim? Vamos nos aprofundar um pouco em relação a isso. Pode observar quantas vezes a palavra de Deus, ela nos fala, ou até mesmo ela nos remete a algumas coisas, e uma das principais, até mesmo que nós acabamos enxergando e vendo, vamos começar pela visão. Fala que os olhos são as janelas do quê? Da nossa alma. Perfeito. Você em algum momento, como servo de Deus, se deparou diante de uma pessoa e você fez igual o sacerdote, igual o levita? Não responde. Não responda. Ou você fez igual o samaritano? Os nossos olhos podem nos enganar, não podem? Muitas vezes uma pessoa bem vestida não é uma pessoa que tem caráter. Mas muitas vezes uma pessoa que ela está ali não tão mal vestida, ou perdão, não tão bem vestida, porque muitas vezes está ali, ó, o dia inteiro trabalhando, está ali muitas vezes se rasgando para aquilo ali, e aquela pessoa, ela é uma pessoa temente a Deus. Muitas vezes essa pessoa, ela está precisando de um abraço, só de um abraço, mais nada. Porque os olhos, ele tem uma função principal, qual que é? Ver, enxergar. Mas, espiritualmente, os olhos, ele também tem uma outra visão ainda muito maior de preparação. Qual que é? Enxergar a direção que você está indo. Enxergar os novos horizontes que Deus preparou para você. Enxergar qual é o propósito real do Senhor naquilo que você se propôs em fazer para Ele. Ele nunca vai te mostrar ao contrário. Mas se você está fazendo algo conforme a sua vontade, Deus não vai mostrar aquilo que Ele tem para você. Pode ter certeza, irmãos. Não adianta, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você. Ele vai ministrar, mas Ele vai ministrar em outra área, não na visão. Porque a visão é aquele negócio, você olha a primeira vez. A segunda vez é o quê? A primeira, você olha. A segunda já é intencional. Você quer olhar para aquilo. Você quer apreciar aquilo. Você quer enxergar aquilo. Você quer ver aquilo. E muitas vezes o seu olhar deseja aquilo. Por que fala que a maior parte dos lugares onde a gente vai, principalmente doceria, você come com o quê? Com os olhos. Os irmãos que são aí boleiros, doceiros, sei lá, é isso, né? Faz aquele negócio que você já está assim, né? Você já, aleluia, né? O negócio já está até já está fazendo digestão. Você nem comeu, o negócio já está fazendo digestão em você. Por quê? Muitas vezes a preparação dos nossos olhos, ela tem que começar a ter um filtro. E este filtro, muitas vezes, tem a orientação direta do Pai. Essa orientação que começa a nos falar, Senhor, realmente é para eu ficar vendo isso? É para eu ficar parado observando isso? Até quando? E uma coisa é certa, irmãos, quantas vezes nós paramos e ficamos apreciando tantas coisas
que depois se passam horas, a gente fala, o que eu estava fazendo aqui mesmo? Ou muitas vezes, aquilo ali que você estava enxergando, o que produziu, o que trouxe de interessante para você, o que trouxe de crescimento para você. Então os nossos olhos, sim, eles são importantes nesta parte, para nós começarmos a observar tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Mas são só os olhos? Não. Se nós não entendermos que os olhos, eles têm uma percepção da onde? E calma que a gente já vai entrar em todos, tá? Dos ouvidos. Pode perceber, eu chego para um de vocês, falo alguma coisa do pastor Marcos, que é a pessoa que eu conheço há muito tempo. A próxima vez que você vai conversar com ele, você vai conversar como? Se eu falar alguma coisa ruim, você vai conversar como? Você pegava, vem aqui pastor Marcos, vem aqui. Você pegava assim, você fazia assim com ele, né? Ai pastor. Depois que eu falei, você vai assim, e aí pastor? Não é assim que funciona? Não é isso? Por quê? Se nós não sabermos de qual fonte vem aquilo que nós estamos ouvindo, como nós vamos preparar a nossa visão para a próxima olhada, ou para a próxima coisa que nós vamos enxergar diante daquilo que nós estamos ouvindo? Os ouvidos, ele tem que ter um selo, uma proteção. E até um dia, há muitos anos atrás, uma irmã ministrando, uma jovem ministrando, falou, e Deus ainda manda você colocar um filtro de café no seu ouvido, para filtrar todas as coisas que você vai ouvir. Eu falei assim, aleluia, é isso aí mesmo, irmã, deixa filtrar tudo, aleluia, é isso aí. Por quê? As palavras que entram, elas não podem passar para poder chegar no seu coração, na sua alma e no seu espírito, se não forem condizentes àquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque senão nós vamos entrar em julgamentos e não vamos mais perceber que aquela pessoa podia estar precisando somente de um abraço e de uma ajuda. E nós vamos deixar de perceber detalhes para poder começar a colocar o quê? Sujeira dentro dos nossos ouvidos. E muitas vezes isso acontece, e eu vou falar, irmãos, de testemunhos que nós já vimos, de uma palavra acabar com casamentos. Porque foi dito, e aquela pessoa não quis saber a verdade, ou melhor, não quis saber o que era, mas ouviu de pessoas e não simplesmente da pessoa que ela estava ao lado dela anos casado. Daí você vai falar assim, mas isso acontece? Como acontece? Ainda mais aqueles que são tudo invejoso, né? Não pode ver você feliz dando risada com a sua esposa ou com o seu marido. Esse é o que mais vai ter. Você viu o que disseram? Esse você viu o que disseram, você fala assim, não vi, não ouvi, não quero nem saber, tchau, acabou, já era. Mas sabe que eles não chegam assim? Sabe como eles chegam? Você viu o que aconteceu com fulano de tal? E ele começa a sugerir conversas para poder te enlaçar, a ponto de você, emprestar o seu ouvido ou ficar atento, para que uma vez que aquela palavra entre, você dê legalidade para esse espírito de divisão ou de contenda entrar dentro do seu coração. Então, por que a preparação ela é necessária? Para nós percebermos esta voz, percebermos estas conversas e colocarmos o ponto final, lançarmos fora da nossa vida, para que não atrapalhe aquilo que nós já estamos ali recebendo, com aquilo que o Senhor já está nos direcionando para poder enxergar. E quer ver qual a outra profundidade daquilo? Olha, falamos dos olhos, falamos dos ouvidos, agora nós vamos falar da boca. Ou seja, tudo que muitas vezes nós vemos e aquilo que nós ouvimos, aonde nós selamos? Quando nós falamos, quando nós replicamos aquilo que nós ouvimos. Mas era mentira então, você replicou uma mentira. É normal isso? Lógico.
Por quê? O ser humano, uma vez não condicionado a viver daquilo que o Senhor Ele quer, ele acaba sendo condicionado às coisas que o mundo está oferecendo. E quando o mundo ele oferece esse tipo de coisa, a primeira atitude nossa é não duvidar daquilo que nós estamos recebendo. A gente não vai na palavra para saber se é verdade. A gente não vai na palavra. A gente recebe. Mas, o que o Senhor nos orienta? Ele fala assim, que nós temos que ser igual aos de Bereia. Que quando nós vermos, ouvirmos algo, peraí, segura, não fala nada, não processa nada, vai na palavra, vai lá ver se é verdade, vê se aquilo ali é uma realidade, vê se aquilo espiritualmente quebra algum princípio ou não. Não quebrou? Ótimo, aquilo eu pego, e agora ó, eu coloco, e aquilo eu multiplico a informação. Ou seja, quantas vezes em pregações, e eu falo para vocês que foram muitas, irmãos, quantas vezes em pregações, nós ouvimos pregações, que as pessoas falaram aquilo que não está escrito na palavra, né? E teve uma que foi tão rara essa daí, eu acho que essa daí, toda vez que a gente lembra a gente dá risada, irmãos. É sério, essa aqui foi aquela que a gente olhava tipo irmão, ele já olhava para nós, a gente já dava risada e falava assim, da onde você tirou isso? Ele no meio do culto, no meio da pregação, ele fala assim, como está escrito, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, alguma coisa do tipo assim, a gente assim ó, aonde está escrito isso? No púlpito, numa pregação. Daí você fala assim, a gente deu risada. Então irmãos, não é isso. Pessoas leigas que não conhecem, isso está escrito na Bíblia? Não. Não existe isso na Bíblia. É um ditado popular. E quantas pessoas posteriormente, quando foram pregar, não disseram a mesma coisa? Você está entendendo? Muitas vezes, vem a informação, vem aquilo, eles querem nos induzir aonde? Através, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vendo, e eles querem induzir a nossa fala. Mas o Senhor ele te chamou como uma boca profética para este tempo, para você começar a abrir a sua boca e profetizar. Como eu disse, há mais de 3 anos atrás, quando o Senhor pediu para eu poder fazer, Ele falou assim, todos têm que ter o entendimento do que é gratidão, do que é ser grato, levantar de manhã, tirar um tempo para Ele e dizer assim, Senhor, muito obrigado por este fôlego de vida, obrigado pelo Senhor me dar este dia. Você pode estar na condição que for, o tempo pode estar do jeito que for, mas quando você libera esta palavra, você vai falar assim, Senhor, mas eu vou chegar atrasado. Ele vai falar assim, você liberou a palavra? Pode deixar que agora de você eu cuido, e eu cuido do seu dia, porque a partir do momento que nós começamos a ser gratos, e liberar palavras de gratidão, e parar de murmurar, parar de falar mal, parar de encher a cabeça com coisinhas, coisas assim, quando nós começamos a liberar a palavra, e começar a olhar o Senhor como realmente Ele é, e começar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, e não olhar e falar que Ele não quer fazer aquela, não, começar a chegar e falar assim, olha, se Ele não está querendo fazer, tem alguma coisa, eu vou orar por Ele, e em nome de Jesus o Senhor vai fazer. Quando nós começamos a liberar esta palavra, o reino de Deus, Ele se manifesta aonde nós estivermos, e na situação que nós estivermos. O Senhor fez com que todo este entendimento em minha mente mudasse. Como eu disse no início, eu não continuei. Eu tinha sempre na minha cabeça que eu tinha que orar sempre à noite para a madrugada. Então era sempre à noite, sempre depois da meia-noite. Não, eu vou consagrar o meu dia. Eu ficava lá orando. Tá? Daí o Espírito Santo de Deus falou, ora à noite, agradeça, consagre o seu dia. Mas quando eu te chamar, você levanta. E você vai consagrar o seu dia, abrir a sua boca. E vai falar, Senhor, obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelo cônjuge que eu tenho. Obrigado pelos filhos que eu tenho. Obrigado pela casa que eu tenho. Obrigado pela manifestação da sua glória. Se hoje, de repente, eu estou com alguma enfermidade, obrigado porque eu creio na cura, Senhor. Estou com alguma dificuldade financeira, obrigado, Senhor, porque eu já sei que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Quando nós começamos a liberar estas palavras, nós paramos de ouvir aquilo que os outros estão falando para nós.
Sabe o que acontece? Parece que tampa, faz assim, ó, pum. E começa, a manifestação do poder. Daí o Senhor falou algo comigo agora aqui, a hora que eu subi no púlpito, Ele falou assim: mas isso eu estou falando daquilo que você fala, e daquilo que você come? Seu paladar. E daquilo que você degusta? E daquilo que chega até você? Do que nós temos nos alimentado hoje? Como nós temos comido? E não estou chegando e falando só a nossa refeição física que nós acabamos fazendo. Como pós-cirurgia, eu tive que aprender um monte de hábitos totalmente novos. Fazer 5 refeições por dia. Fazer o café da manhã e o almoço como refeições principais. Não tanto a janta. Porque a gente é especialista na janta, né, irmãos? Misericórdia. É assim, a gente pega assim, vou colocar um pratinho de comida para eu não ficar com fome à noite. Não é assim? É assim, só é o básico, né? Aquele básico. Se você colocar uma velhinha, parece a torre do Pico do Jaraguá, não é assim? É mais ou menos, funciona assim, né? Então, Deus falou assim, muda tudo. Sabe por quê? À noite, o seu corpo ele tem que se acostumar a ter uma noite boa. Ele tem que se acostumar a ter uma noite que a hora que você despertar, você vai ser completamente renovado. E eu assim, tá bom, mas só fui aprender isso depois da cirurgia, irmãos. Por quê? Porque eu tive que mudar. Eu cheguei a mais de 120 quilos. O pastor Marcos está aqui de testemunha. Não, é que assim, eu fiquei 1 ano de cama, irmãos. E eles foram me visitar. Entendeu? E eles viram a situação, eu não estava tão magrinho. Estava com as costas tudo cheio de ponto, que não era cirurgia como era hoje. E para a glória do Senhor, o médico chegou e falou que eu não poderia voltar a fazer muitas coisas. Agora imagina uma pessoa com cirurgia na coluna, aleluia, né? É Deus, né? Muitos perguntam para mim, voltei, depois de anos de insistência de não voltar. Todos que me conhecem desde pequeno sabem que o futebol sempre foi algo que me descansou, irmãos. Não é que eu gosto de futebol, entenda. O futebol me descansava. A minha esposa me conheceu jogando futebol. E esse testemunho eu acho que a gente tem que guardar o resto da vida, né? Nós casamos num sábado, né, no cartório. E no outro sábado nós terminamos a casa. Tanto que uma pessoa que me ajudou a terminar a casa foi o pastor Marcos também, que aleluia, né? Terminamos, a gente ficava até meia-noite, 1 hora lá e terminamos a casa. E naquela semana eu fui fazer o que na semana? Lógico, jogar bola. O que aconteceu? A hora que eu estava lá, não sei o quê, daqui a pouco os irmãos param o jogo, todo mundo vira e fala assim, agora já era. Daí chega lá minha esposa assim, ó, o que você está fazendo aí? Eu peguei, tchau, Deus abençoe a todos e vamos embora. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente não percebe aquilo que vem para nós, que a gente está comendo, se alimentando. E essas coisas nos alimentaram lá atrás e até hoje nos alimentam, sabe por quê? Prioridade. Quem realmente ali nós queríamos buscar? Qual era o propósito da nossa vida? O que o Senhor tem nos ensinado desde aquele tempo? Como o Senhor tem nos preparado desde aquele tempo? Era o jeito que a gente estava querendo nos alimentar. Por isso que eu disse, a mudança de tudo que eu fiz após cirurgia foi que modificou o meu hábito. E eu voltei, olha que tremendo. Eu voltei a jogar bola de quarta-feira. Irmãos, o médico disse que eu estava proibido. Não tinha mais possibilidade nenhuma de pisar numa quadra e fazer qualquer tipo de exercício de impacto. Então, entenda bem. O que nós temos comido vai fazer a digestão necessária para a nossa fé ser ativada no sobrenatural. Entenda. Ouvir, ver, falar é uma coisa, mas aonde você tem buscado o seu alimento diário?
Aonde você tem buscado a sua restauração diária? Eu vou lá para academia e lá vai ficar você vai ficar bastante, você vai ver. Cuidado, vigia. Entenda. Não é o fato de você estar ali, é qual o propósito de você estar ali. Você está o quê? Se alimentando. Se você não souber por que você está sendo preparado ali, entende, irmãos? Não sou contra, tá? Não é isso. É que assim, qual é o nosso propósito de estarmos ali? É aquilo que nós estamos nos alimentando. Se nós preparamos o templo do Espírito Santo para algo que o Senhor quer fazer, perfeito. Mas se não for, vou pegar lá a palavra do Gabriel, vou trazer para cá assim, qual está sendo o nosso tesouro? Ou seja, Mateus 6,21. Onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Então, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que o Senhor Ele nos dá uma certeza e uma convicção de algo. Estamos nos preparando para algo grandioso. Estamos nos preparando. Quer ver uma coisa? Um dia, eu perdi os 2 dentes de mastigação. E, pelo que eu lembro bem, e isso as mulheres elas não gostam de contar até hoje, irmãos. Um dia nós fomos numa churrascaria, né, pastor Marcos? Ficamos 2 horas comendo e os caras lá entregando a carne, colocando, entregando a carne, colocando, entregando a carne, colocando. E a gente, vocês querem beber? Não, ainda não. Manda, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Vocês têm uma ideia o nível que a gente gostava de comer, né? Era muito bom isso. Daí eu perdi os dentes da mastigação. E esses dentes da mastigação me impediram de comer carne. Por quê? Eu estava um dia lá na casa dos meus pais e nós pegamos, ele pegou, fez churrasco, eu peguei, daqui a pouco comecei aquela dor de travar assim a boca do estômago, travou tudo aqui assim, que eu não conseguia respirar, não conseguia descer, aquela dor, direto, injeção. A hora que foi ver, ficou tudo parado aqui porque não teve o quê? Mastigação necessária. O que isso tem a ver conosco na pregação? Então, tudo. Tem coisas que exatamente nós não vamos conseguir mastigar, digerir, e ele não vai fazer o processamento real. E aí nós vamos ficar como? Cheio de dores. E não sabendo por que isso está acontecendo. Quando isso acontece, sabe aquele negócio de olhar assim, irmã, por que você está colocando água aí? Não é? Daí ela fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não é assim? Não é assim? Não acontece isso? Eu estou falando de um exemplo porque eu vi ela colocando água aqui, né? Ela assim, meu Deus do céu, o que eu fiz de água agora? Então, é muitas vezes isso. Quando você percebe que aquilo não foi digerido, ou aquela palavra não foi digerida, ou aquilo que foi colocado para você não foi digerido, exatamente quando você começa a ter esse tipo de atitude, você acaba ficando o quê? Vou colocar uma palavra que minha mãe usava muito antigamente, você acaba ficando meio ranheta, né? Essa é antiga, hein? Fala aí, não é? Essa é bem antiga, né? Você acaba ficando exaltado demais. Você acaba se estranhando com as pessoas. Você acaba ficando irritado. Você acaba ficando ansioso. Você acaba ficando bravo. Mas foi só isso? Então, não é só isso. É que nem como eu digo, falo para todos. A palavra que está sendo ministrada aqui hoje, como as outras, como está chegando para você? Para cada um está chegando de um modo diferente, porque cada um está vivendo uma realidade e cada um está vivendo um tempo. Cada um está com um questionamento daquilo que Deus colocou nas mãos, cada um está num nível de preparação e cada um está num posicionamento espiritual. Então está chegando para cada um de uma forma diferente, mas o negócio é, o que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo agora? Esse é o negócio, porque agora está vindo o quê? Você está o quê? Peraí,
degustando. Tem umas coisas que estão essa aqui deu uma... Então, é isso aí. A palavra, ela vem para isso. Ela vem nos mostrar, nos ensinar, nos direcionar e muitas vezes vem nos colocar diante de princípios que o Senhor estabeleceu para nós. E diante disso, é só nós observarmos. Nós falamos de quantos, irmãos? Foram quantos? 4, não foi? 4, é isso? 4, não é? É isso? Ah, então vamos lá. Se foram 4, hoje o novo, né? É que a gente pegou algumas coisas aqui. Eles vão falar, não vou falar dessa nova atualização, mas quantas vezes o Senhor, Ele tem nos chamado para algo tão grandioso e nós temos duvidado daquilo que Deus nos chamou para fazer por causa daquilo que está hoje consolidado dentro de nós. Tudo porque, irmãos, vocês vão ver, e é muito difícil, e quem me conhece sabe bem, irmãos, tem alguns irmãos que chegam, não gostam muito disso, mas assim, irmãos, se eu te ver, e se você estender o braço para mim, muitas vezes eu vou te dar um abraço, é sério, principalmente você homem, não foge não, eu vou te dar um abraço, você vai ver, eu vou agarrar, vou grudar em você, você vai ver. Você fala, por quê? Porque é algo, desde quando eu me converti, algo meu, irmãos. Não posso falar que todos vão, não vão. Sabe por quê? Dentro da igreja, por várias situações, eu vi pessoas permanecendo na igreja por causa de um abraço. Então, não foi porque uma pessoa falou, o Espírito Santo de Deus está ministrando isso aqui. Não é porque uma pessoa falou que você para de fazer isso. Não, eu vou falar o contrário, continua fazendo isso. Você não sabe o valor que é dar um abraço. E daí a gente entra numa outra, né? Essa sensibilidade do toque, né? A sensibilidade que Jesus, ele tinha quando ele ia conversar com alguém. A sensibilidade que ele tinha quando ele ia, nos ensinar como tratar caso a caso e cada particularidade. Essa sensibilidade de olhar e muitas vezes saber que aquela pessoa, ela não veio aqui por causa disso, daquilo, ela veio aqui só por causa do quê? Só por causa daquilo que você vai fazer. Muitas vezes vai ser um aperto de mão, muitas vezes é um abraço, muitas vezes é o seu ouvido emprestado, é só isso. Ela não quer saber de mais nada. Mas, voltando a isso, a sensibilidade que nós temos que ter diante das pessoas que estão em nossa volta, nós temos que começar a apurar. Por quê? Nós já vimos tantas coisas que nós recebemos, não foi? Tantas coisas que já vieram para nós. O negócio nós vamos bloquear aquilo que o Senhor tem para a nossa vida ou nós vamos continuar fazendo? Eu lembro até hoje que eu estava numa igreja, e naquela igreja, o irmão, ele entrou pela porta da igreja, e eu sempre gostei de uma coisa, irmãos, não fala para mim que você tem que ficar sentado em cima de púlpito, esquece disso. Eu gosto de ficar na igreja, muitas vezes recepcionando até os irmãos e ficando lá atrás. Por quê? Este irmão, ele estava lá, e ele chegou assim, com aquele negócio assim que ninguém ali chegava perto dele, ele ficava assim, Eu olhei, o Espírito Santo de Deus, vai lá. Obrigado, lógico, eu vou, lógico que vou. Se ele está vindo para o culto, aí ele vai, Deus vai pegar ele, aleluia, vamos embora. Fui lá, dei a paz do Senhor, sabe aquela paz do Senhor que o irmão, ele, em vez de dar a mão, ele faz com que todas as falanges do seu dedo, elas se desloquem uma da outra, né? Não é nem aperto de mão, né? Daí eu peguei o travei e fiquei assim, olhei para a cara dele, o Espírito Santo de Deus vai, abraça, falei, já era. Puxei ele, dei um abraço, ele tentando se soltar, eu continuei segurando. O Espírito Santo de Deus falou, não, agora tá bom, soltou. Ele pegou, olhou assim para mim, pegou e sentou lá. No outro dia ele estava dando testemunho lá na frente, falou assim,
Se não fosse aquele abraço, talvez eu não voltaria mais aqui. Irmãos, entender muito sério quando Deus pede para você fazer algo por alguém. É muito sério quando Deus só pede para você pegar e fazer só assim, ó. Irmãos, muitas vezes é simples, tá? Deus vai fazer só assim, ó. Deus vai fazer só assim, ó. Só isso. Mais nada. É só isso. E o Senhor, Ele não quer que a gente abra mão daquilo que Ele nos deu. Hoje você pode estar pensando assim, nossa, mas as coisas funcionam assim com Jesus, então tudo que o Senhor mandava Ele fazer, Ele fazia. Ele não pensava duas vezes, Ele ia e fazia. Ele executava a ordem. Ele executava o chamado. Ele executava aquilo. Então, perceba aquilo que o Senhor Ele está fazendo com a sua vida. Perceba aquilo que o Senhor Ele está fazendo contigo. Perceba aquilo que Ele está fazendo em todas as situações que Ele tem te colocado. Muitas vezes você olha e você fala assim, Senhor, eu não sei o porquê eu estou aqui. Quer ver? Eu não sei porque eu estou fazendo isso. Quer que eu te falo? Deus sabe o porquê. É você que está neste lugar que Ele te colocou hoje. O negócio é você ter o entendimento de continuar fazendo. É aquilo que eu contei aqui na igreja. E depois quando eu fui para as outras igrejas eu falei. E parece uma coisa... Vou usar de novo, tá? O testemunho aqui da água. Quem foi chamado para servir, não mede esforços para servir. Só serve. Ponto final. Ah, mas fulano de tal não fez. Então, Deus falou para fulano de tal fazer? Deus falou para quem fazer? Para você fazer. Faça. E continue fazendo até a hora que Deus chegar e falar assim, para. Não faça mais. Quando o Senhor Ele nos chama, Ele quer algo primordial nosso. Nós estamos prontos a abrir mão de tudo para poder viver tudo que Ele tem para nós. Os irmãos podem até chegar e falar assim, tá faltando algo, né? Tá. Então, qual é a grande dificuldade que nós temos muitas vezes de pegar uma condução ou pegar, né, um meio de transporte ou entrar no elevador? Você vai falar assim, a quantidade de gente. Não, irmãos, sabe o que é? O cheiro, não é? Tem umas criaturas de Deus, né? Que eu não sei de onde que veio, não sei qual manifestação daquilo que é. Que hora que você entra, a Margarida fez assim, né? É isso aí, Margarida, é assim mesmo. Você está ali do lado, você está assim, ó. E tem uns que já até faziam, né? Porque assim, não aguenta. Por que estou dizendo isso? A sensibilidade de algumas coisas não pode interferir de Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer para nós. Ou melhor, muitas vezes, ainda que nós não nos sintamos bem em determinado lugar, Deus nos chamou para estar naquele lugar até o tempo que Ele estabeleceu para nós, para cumprir o propósito dEle. Daí você vai perguntar, e aonde entra as 10 virgens em tudo isso, não é? Ficou faltando as 10 virgens, não ficaram, irmãos? Você acha que todo mundo achava, vai esquecer de falar das 10 virgens, né? Não é. Isso que tudo que nós falamos aqui, esse é aquela botija onde nós estamos colocando o azeite e deixando a nossa lâmpada pronta para o dia que o Senhor vier nos chamar. Porque se nós não formos preparados nisso, como nós vamos compreender o dia que Ele nos chamar?
o dia que gritarem, Jesus está voltando. Muitas vezes você vai falar, não, mas não vai ouvir. Vai ouvir assim, porque assim a gente vai estar... Eu creio dessa maneira, tá, irmãos? Cada um pode pensar de outra maneira. Então você pode estar assim com os irmãos, pode estar num culto, pode estar junto com pessoas. Daqui a pouco você vai falar assim e você vai ouvir uma trombeta tocando, e daqui a pouco assim a pessoa pode olhar, você pode piscar o olho e falar, pum, já era, fui. Assim aconteceu, Jesus veio. Que não aconteça ao contrário, de você piscar o olho e falar, cadê a pessoa que estava do meu lado? Isso não, amém? Aleluia, amém, irmãos? Aleluia. Piscou, sumiu, né? Não é piscou, olhou, cadê os irmãos? Me deixaram sozinho na igreja. Não, assim não, em nome de Jesus. Essa percepção, ela tem que ser algo que nós não podemos perder. Entenda, nós estamos falando com pessoas. Cada um teve uma criação. Cada um nasceu em um lugar. Cada um se desenvolveu de uma maneira. Como Jesus chamou os 12 discípulos. Cada um de um jeito. Sabe para quê? Porque na minha deficiência, você supre ela. Olha que tremendo. Na deficiência da outro irmão, aquele outro irmão supre. Isso é maravilhoso, porque é assim que funciona o reino. O reino é assim, um completando o outro. Nós somos um corpo, e este corpo precisa de muitas pessoas para poder fazer este mecanismo funcionar de uma forma tremenda e poderosa. Mas para que isso funcione, nós temos que aceitar essa preparação. Você entendeu o que o Senhor fez? Quero finalizar dessa maneira. Você entendeu o que o Senhor ele fez? E como Ele fez quando nós estávamos adorando a Ele? Você fala, como assim? O que foi aquilo? Então, aquilo foi aquilo que já está em cada um de vocês. Aquilo foi aquilo que já habita em vocês. Aquilo foi aquilo que já está em nós, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que o Senhor quer nos dar e nos entregar dia após dia. Mas por que isso acontece de vez em quando? Em nome de Jesus não é para acontecer de vez em quando, é para acontecer todos os dias. Esta presença, este fogo, esta unção, ela tem que acontecer em nós, e ela tem que estar em nós, esta glória tem que se manifestar em nós todos os dias. E como nós fazemos isso? Nós falamos aqui da preparação dos sentidos, mas esses sentidos, eles precisam ser aperfeiçoados cada dia mais, na oração, no jejum, na meditação da palavra e na consagração todos os dias. E quando nós começamos a perceber isso, a presença de Deus, ela se estabelece e ela não vai mais embora. Por quê? Porque uma vez ela é estabelecida, entenda, uma vez que o Senhor faz habitação, Ele não sai mais daquele lugar que já está sendo preparado para a glória dele ser manifesta. Então, irmãos, em nome de Jesus, você entrou aqui de uma maneira, mas o Senhor, Ele está falando para você, você compreendeu aquilo que Ele te chamou para fazer, você entendeu aquilo que o Senhor, Ele quer para a sua vida, o Senhor te mostrou aquilo que é para você fazer. Então deixe de colocar impedimento, barreira, e colocar e ficar apontando ou falando daquela pessoa ou daquela outra. Comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e pare de colocar argumentações e impedimentos. Comece a deixar Deus te usar da maneira que Ele quer te usar. Jesus te chama como Ele me chama todos os dias. Como eu disse, há mais de 3 anos, são 1.220 e poucos dias já, eu não tenho despertador, eu não acordo com despertador. Hoje, conversando com a apóstola Leda, 3 e pouco da manhã, estou ali orando, o Espírito Santo de Deus começou a falar, eu falei, aleluia, né? Você falei assim, Senhor, tá bom. Daí daqui a pouco a apóstola, amém, entendi, aleluia, vamos embora, vamos fazer. Mas às 4 horas da manhã, meu filho vai para a nossa cama com febre. Esse aí que estava pulando aí fora. E o Espírito Santo de Deus falou, e aí? Só com os outros? Eu já estava orando, aleluia, vai, deita aqui, filho. Aleluia, Senhor, continua quente, está quente ainda, Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus, está esfriando, vamos embora.
Daí você vai falar assim, não, mas foi imediato. Então não, irmãos. Deus nos prepara, mas Deus insiste diante de algumas coisas. O posicionamento é nosso. Meus pais, meus irmãos foram em casa para almoçar comigo hoje. E por alguns momentos ele estava ali, eu falei, não, Senhor, a palavra já foi liberada, já está curado. Não aceito. A palavra já foi liberada. Em determinados momentos o Senhor vai nos colocar para nos preparar para algo maior. Para nos colocar em um nível de entendimento maior. Nos posicionar em algo que Ele realmente quer que façamos. Para quê? Para que a glória dele seja revelada e manifesta. Estão te julgando? Estão falando? Estão dizendo? Falaram um monte de coisas para você? Ó. Só fecha a boca. Entrega para Ele. Ele é o seu juiz, Ele é o seu advogado. Ele vai julgar a sua causa. E é Ele que vai fazer o que nós não temos condição de fazer. Quando o Senhor Ele nos chama para um particular, para algo grandioso, como foi hoje, ou como está sendo hoje, como vai continuar sendo, Ele não quer que a gente duvide, Ele quer que a gente creia. E eu não vou esquecer uma palavra que uma irmã disse aqui para mim no dia da ceia. Eu vou falar para ela, aleluia. Ninguém mandou ela falar para mim. Eu vou pregar, eu vou ser pastora, né? Então, se prepare. Se prepare. Mas para chegar a esse nível, o que Deus vai fazer? Ó, irmãos, é sério. Muito sério isso. Deus faz isso. Depois Ele faz assim, ó. Daí Ele faz assim. Começa uma nova construção. Tem algo aqui para ser liberado para nós. E a hora que eu olhei aqui, eu fiquei admirado, irmãos. Que em nome de Jesus, que mais pessoas tenham essa visão aberta aqui, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que tivesse mais e que você deixasse Deus te usar, sério. Porque assim, muitas vezes eu falo, Senhor, é uma coisa assim, você está vendo, mas assim, que mais pessoas possam ver. É tão tremendo, que assim, a hora que eu falei da porta, é sério, irmãos. Como lá na vigília, quem estava aqui na vigília, sabe, quem não estava, vem para a próxima, aleluia, né? Aleluia, você vai saber, glória a Deus. Estou vendo uma porta nesse púlpito, mas não é qualquer porta. Sabe aquelas portas que muitas vezes nós vemos em estilo cofre, ou até mesmo quando a gente vê muito uma vez eu vi em um submarino, que ela tem aquela trava redonda e você parece dar um tranco para ela poder tirar a pressão da porta para você poder abrir. É mais ou menos isso. E eu perguntei para o Senhor, o que é? Aqui, eu assim, minha cabeça está, o que é isso, Senhor? Ele falou, então, preciso que seja liberado sobre a igreja algo que eles já estão sentindo, algo que eles já estão vendo, algo que eles já estão ali buscando, mas não conseguem ter o entendimento do que é isso. Quantos já leram o livro Quarta Dimensão do Paul Yong Cho?
Algumas pessoas já? Amém. Leiam. Vocês vão entender depois. Deus quer nos levar a esse lugar. Deus quer nos levar a esse lugar. O que é a quarta dimensão? É o lugar da compreensão exata daquilo que Deus quer fazer através da sua vida e daquilo que você tem que falar diante dEle. É o lugar onde vai ser quebrado toda a sua estrutura e Deus vai começar a colocar uma estrutura nova. Todas as suas palavras vão cair por terra para que as palavras dele que saiam da sua boca vão começar a fazer história e fazer legado diante da onde você está e da onde você foi chamado a estar. Irmãos, deixa eu só fazer isso aqui então. Feche os teus olhos aí. Aleluia. Eu vou abrir essa porta aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Mas eu quero só uma coisa. Que você perceba e vai recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguns podem estar recebendo como um vento. Alguns podem estar recebendo de qualquer maneira. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos. É sério, eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus está falando assim. Só receba. Só receba. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Eire manda lava suricante nebre canta lama suricante nebre andarabas. E chorou contene mandarava su que mende cantará labababas. E chorou e cantará su conde cantará bande fasto que andarás teves. Receba, 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 receba. Oh! Receba, che tore cantará de faste canaramas. Receba, fo che canchere cantará labalabas. Receba em nome de Jesus. E cho conte ante naranda la socore cantará labaste que ches. Deus sim te preparou para este tempo, Deus te preparou para este momento. Deus disse para você assim: é assim, filha, é assim que eu quero. Vai recebendo, deixe com que isso agora seja introduzido agora, através da fé em sua vida. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Chorei, canta, landará, lavaço, que menere, que andará, lavas. Mais, isso, Senhor, quero que chegue até lá, Pai, até lá onde Ismael está, Senhor. Receba, irmãos, anjos ministradores. A apóstola Leleda teve uma visão aqui, anjos ministradores. Anjos ministradores saíram deste lugar, estão ministrando a cura, estão ministrando libertação, estão ativando dons que estavam perdidos, dons que estavam parados. Esses anjos ministradores estão indo até a sua casa. E estes anjos ministradores estão indo até a sua alma, te curando, te sarando, te curando e te sarando. Receba, receba, receba. Recantere cantará la mandara la vasore cantará la malabas. Viche cochene cantará la malabas. E chore cantará la vaso come nere andará la mas. Vichere contore mandará la vaso come nai andere cas. Receba, pastora Denise, receba, 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 receba. É muito mais, é muito além, é muito além, é muito além. Uou! Shekachara mandará la malabas. Receba, Ismael, receba, seja cheio. Uou!
Cheira banda lavaço conere cantará la malabalabas. Uechore cantará la malabas. Conforme, Pai, cada ministro seu, Senhor, de louvor e adoração que estiver neste púlpito, já vai recebendo, Senhor. Vai recebendo tudo que o Senhor tem para a vida deles, para a casa deles, para aquilo que eles foram chamados para fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, estamos, Pai, em festa, e esta festa, Senhor, conclama, Pai, o seu nome em adoração, o seu nome em prostração. Jesus, Ele te chamou para uma obra gloriosa, é Ele que está te tocando, é Ele que está fazendo o seu coração aí ficar palpitando, é Ele que está fazendo o seu corpo pegar fogo. Uou! Vai recebendo em nome de Jesus, vai recebendo em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, na proporção que você for recebendo. Deixe o Espírito Santo te falar contigo. Você que o Espírito Santo de Deus está ordenando falar em línguas, pode falar em línguas. Você que o Espírito Santo de Deus está ordenando, fica quieto, que Ele quer te mostrar algo. Deixe Ele te mostrar aquilo que Ele quer, aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo e falando contigo. Deixa queimar, deixa fluir, deixe, vai recebendo. Uou, checantarara mandarala malabalabas. Echore canterebre cantarala masure cantarala malabas. Uecho corere cantala basudere mandara vasuri cantere andarala mas. Uichene contere mandara vasudere cantarala malabalabas. Echore cantere mandara vasudere cantarala mas. Vechore bandara vasudere cantere mandala vasudere andara la malavas. Vechonere canta la vasure camanaras tevi andaras. Vechoro colome camanaras tevi andara te colome andaras tevia. Vechore condolo comanara te candaras tevi. Vichenere sulo conana e cantara vasole mandara mande pastequias. Echere mandala vashere andara la malabalabas. Vichoro contere mandala vasudere cantara la mas. Deixa o Espírito Santo de Deus